Graça e paz, meus irmãos. Como é bom estar com vocês aqui, retornando a mais uma gravação, mais um podcast, mais um encontro de amigos, que partilham da palavra de Deus juntos. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com meu amigo Renato, que me dá essa honra, alegria. É uma satisfação estar com o senhor aqui à mesa, meu amigo. Que maravilha, hein? Boa noite, Fernando. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus. Muito bom estar aqui mesmo. O primeiro do nosso ano, né? É, a primeira. Retomando. Olha que maravilha. Mesmo desfalcado, né? Porque exatamente. O ser celestial não está presente. Aquele que vem sobre as nuvens nos abandonou, mesmo, né? Literalmente. Mas é um prazer, de fato, estar aqui, falando sobre a palavra de Deus, com os nossos amigos. Deus abençoe vocês. Muito bom. Espero que Deus sopre aos nossos corações. Hoje nós estamos desfalcados. Nosso querido amigo ilustre Wagner está em viagem, em férias, né? Ilustríssimo. Foi visitar a cunhada, né? E com o cunhado, olha só que maravilha, né? E o compadre dele, né? Então, que Deus abençoe a volta do nosso amigo. E hoje nós vamos partilhar da palavra de Deus e é um tempo de muita alegria podermos retomar então aos estudos, né, do Evangelho de Marcos, que tem sido tão edificante, tão importante, especial para os nossos corações. Eu começo sendo grato a Deus por esse tempo. Convido você a orar conosco, a dar um like nesse nosso vídeo, né, porque é muito importante para nós. Que você indique que está gostando, pelo menos, do que nós estamos falando, né? Ajuda bastante, né? Então, se você puder aí, partilha com outros irmãos, faz uma maratona, já são 25 episódios, hoje é o 26º episódio tá de do Evangelho de Marcos, então tem muita coisa para aprender. Compra aí, Ítalo. E hoje, além do boa noite que a gente dá para todos que estão em casa, a gente dá uma boa noite aqui para a galera que está aqui presente, né? Nós temos a nossa diretora, Bianca, que está ali, né? A presidente de toda a turma. Temos ali o nosso irmão Ítalo, né? O azulejo. O nosso irmão Dalton, o CEO da empresa aqui, que é o nosso irmão Lucas. E veio o gestor fazer uma vistoria. Foi mesmo? Como é que vai iniciar o nosso ano aqui. Olha. Está ali nosso irmão João Kleber, né? Aí sim. Que Deus abençoe. É uma noite de muita alegria. Então, pedimos que você, por favor, que também está conosco, manifeste dizendo assim, eu também estou aqui, na telinha. Verdade. Vamos ser gratos a Deus, gente, por esse momento, pela vida, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Pai, nós te damos graças por esse dia, por essa oportunidade de lermos a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque juntos nós vamos aprender daquilo que o Senhor Jesus vivenciou com os seus discípulos e das experiências tão maravilhosas que estes homens e mulheres puderam ver, sentir, experimentar e tiveram as suas histórias para contar. E aqui nós queremos aprender com elas, essas histórias de vida, de transformação, Pai. Ajuda-nos ao longo deste ano a aprendermos da sua palavra, a esta leitura que fazemos, Senhor, juntos com os nossos irmãos. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por reiniciarmos esse tempo de estudo da sua palavra. Abençoa todos que estão aqui, aqueles que estarão conosco, no nome de Jesus. Amém. Bom, já que o nosso amigo Wagner, resumista, não está, eu vou fazer a síntese do resumo, né? Aí precisa ser bom, hein? Nós estamos, então, na metade do capítulo 7, né? Falamos aqui nos nossos últimos encontros a respeito das tradições dos anciãos, né? Aquilo que eles passaram a ensinar e que nada tinha a ver com as leis de Moisés, e sim com ensinamentos vindo dos próprios anciãos. E na sequência o texto narrou, né, a história da mulher Serofenícia, né? Uma mulher que nada tinha a ver com o povo hebreu, ela não era uma judia, porém ela percebe, né, em Jesus a possibilidade de encontrar em Jesus
a solução para a angústia da sua alma, do seu coração, que ela estava sofrendo aqui algo terrível, né? E ela vai pedir ajuda a Jesus, e de alguma forma Jesus diz, olha, eu primeiro vim para os judeus, e ela reconhece, ok, mas os judeus também possuem seus cachorros, os judeus também possuem seus cachorrinhos, né? As ruas são cheias de animais largados nas praças, né? Então, por favor, me trate como esses cachorrinhos domésticos que os seus senhores possuem, porém, eles mesmo sendo cachorros, comem ainda das migalhas que caem de suas casas. Então, ela reconhece a sua condição, mas ela entende que dentro da casa existe comida para todos, né? Os que fazem parte do povo judeu e dos que não são judeus. Sim. Ela entende a mensagem da graça que se manifesta desde os tempos passados, desde a lei, que é o alcance do Senhor a todas as pessoas. Então, Jesus fala sobre a fé dessa mulher e atende o desejo do seu coração. E, de certa forma, então, a sua filha é restaurada, o espírito imundo sai dela e ela vê, então, a restauração da saúde da sua filha. Então, isso é o que nós tratamos até agora, e hoje nós vamos tratar, então, no capítulo 7 ainda, né? Olha que eu fui rápido, hein? Nossa! Eu mereço agora... O síntese, a síntese do síntese. Eu mereço um like, pelo menos, desse vídeo, né? 3. Porque eu fui objetivo, né? Não fui prolixo. Demais, não olha. fui. E nós vamos falar, então, de um evento muito interessante. Ao mesmo tempo interessante e esquisito. Voto esquisito nisso. Esquisito não está no fato de Jesus ter curado esse homem. Esquisito está na forma com que Jesus cura esse homem. Porque ele vai curar... o texto narra, né, que Jesus cura colocando o dedo no ouvido e cuspindo também, né? Então, é um episódio muito estranho, mas ele tem lá os seus fundamentos, é uma narrativa que a gente vai tentar esclarecer aqui, porém perceber alguns detalhes maravilhosos no texto. Além de ter... A parte esquisita é essa, mas tem a parte maravilhosa do texto, que tenho certeza que seu coração, como o meu, serão cheios por essa palavra. Então vamos ler pelo menos o texto, Renato, né? Já que eu estou falando, eu leio. Na sequência, meu amado irmão faça as suas... Como já ia voltar, né? Olha só, se eu estivesse aqui, ultimamente tenho feito muito isso, né? Se eu estivesse numa banca tal... Eu vou passar a palavra para o nosso mestre fazer as suas devidas considerações, arguições aqui. Já tá introduzido, né? Ai, Jesus da glória. Dá uma desligada. Desliga. Uma linguagem eclesiológica. Por favor. Vamos lá. Versículo 31 do capítulo 7 diz assim. Senhor Jesus, dai-me graça com minhas lentes aqui. Não trouxe? Eu esqueci, gente. Meu Deus amado. Como tem uma Bíblia de letra grande aí atrás, não? Não, como os meus óculos são para leitura apenas perto, né? E aí eu enxergo tudo longe, não tem necessidade. Eu acabo esquecendo. Olha só, versículo 31. De novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então eles trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou. E ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo,
tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. E aí, irmão Renato, o que você tem a dizer a todos que estão agora ouvindo esse podcast? Pronto. Pode graça, agora... pode alegria. Precisa pedir oração, né? Para que Deus tenha misericórdia num texto desse, né? Mas tem algumas coisas que é interessante no texto, porque você começa a perceber, primeiro na pessoa do enfermo, essas necessidades, porque você vê que o imaginário contemporâneo, não o nosso, mas contemporâneo do cristianismo primitivo, é um imaginário em que as pessoas entendem sempre a enfermidade como uma punição de alguma coisa, né? Então, pecado relacionado à enfermidade. E, de alguma forma, é claro que isso não tem base bíblica, mas tem base para um pensamento da época deles, você já tem toda essa dificuldade descrita no capítulo 7, que é a ideia do puro e do impuro, né? Então, você tem... A gente come com impureza, a menina está posta... a menina está possuída de um espírito imundo. Então, você tem aqui também um rapaz ou um homem que, na concepção deles, tem algum tipo de impureza e, por conta dessa impureza ou desse pecado, ele é acometido de uma determinada enfermidade a partir dessa concepção de punição a partir do pecado. Então, você tem esse homem surdo e... não vamos dizer mudo, mas gago, né? Minha tradução diz que ele tinha dificuldade para falar. Eu sei o que é ter gagueira. Não é exatamente alguém que não falava nada. Ele provavelmente tinha alguma gagueira ou dificuldade para falar. Então, essa percepção é interessante, porque no texto, principalmente no verso 32, você tem alguém que tem uma dificuldade que pode ser também vista como uma dificuldade que isola a pessoa, né? Porque quem não consegue compreender o que estão falando e também não consegue se expressar, não tem facilidade para se comunicar. Então, é possível que esse homem esteja deslocado de uma vida comum. Ele não é alguém que consegue ter uma vida normal, ele é alguém que provavelmente tem ali as suas limitações, ele tem uma vida social limitada por causa da sua enfermidade, porque a gente tem hoje uma série de avanços humanos, né? A linguagem gestual, a tal das libras, e você tem textos e lugares que a pessoa aprende a ler. Com certeza você não tem isso aqui no cristianismo primitivo. Porque, primeiro, a maioria das pessoas eram analfabetas mesmo. Uhum. Então, você talvez tinha alguns métodos muito comuns ou familiares de expressão, mas você não tem um rapaz mudo e surdo dentro de uma escola rabínica. Ele não tem, talvez, um acesso à comunidade, a comunidade judaica, porque, sendo ele alguém doente, não era impuro. Então, por isso, não estava no culto da sinagoga. Então, provavelmente, ele tinha lá as limitações sociais. Mas o que é bem legal é que você tem aqui, pelo contrário, pessoas pedindo a Jesus para curar esse cidadão. Então você tem um movimento social querendo fazer com que esse rapaz seja ingressado na relação com as pessoas. Posso fazer já fazer uma intervenção na sua fala, Renato? Porque eu acho que tem um detalhe que nós não poderíamos deixar passar, sim, que é o detalhe do texto estar sendo dirigido, a narrativa está acontecendo entre um grupo de pessoas que não tem uma relação talvez tão direta. Posso estar errado, me ajuda se eu tiver, claro, se eu tiver equivocado aqui, tá? Com esses sistemas de pureza. Sim. Por quê? O texto está dizendo, né, que de novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então Jesus está fora das dependências do domínio dos judeus. Então o que se entende aqui, o que se experimenta aqui, não é da religião judaica. Ao contrário,
é das religiões que estão presentes em todo esse império. Mas em minha defesa... Não, calma. Em minha defesa, você tem a leitura posterior também, né? Que está sempre essa... Exatamente. Mas onde eu quero chegar com isso? A presença de Jesus reforça aquela questão do milagre acontecendo já entre os gentios e a presença de Jesus entre os gentios, que é o que está acontecendo em capítulos anteriores, né? A mulher serofenícia. A mulher serofenícia, a mulher enferma que é curada. O gadareno. O gadareno. Então você percebe a presença de Jesus em todos os lugares. É esse detalhe que eu acho importante. A presença de Jesus, ela não é um elemento, uma experiência de um povo escolhido. A experiência de Jesus estabelece uma relação conforme Deus determinou Abraão para ser uma bênção a todas as nações. Então, da mesma forma que Abraão recebeu a incumbência de ser este portador de bênção a todas as nações, e o judaísmo, o povo etita, hebreu, né? O povo hebreu, eles acabaram reduzindo, né, essa presença do Deus dos hebreus ao meu Deus só. E Deus diz a Abraão, não, a todas as nações. Jesus vem agora com a sua presença em todas as regiões, extrapolando os lugares religiosos e não religiosos, judaicos e não judaicos. E aí, nessa construção do próprio texto de Marcos, você consegue perceber que ele também faz muito sentido numa leitura posterior. Porque aonde o Evangelho de Marcos vai chegar, lá para o finalzinho do primeiro século, segundo século, vai demonstrar essa preocupação no escritor de dizer que a graça de Jesus não é só para os judeus, é para os gentios também. Exatamente. Então você traz essa construção a partir dessa lógica de que a graça de Jesus se derrama para todos, não só para os filhos, mas para aqueles que estão sentados à volta da mesa, né? Que podem ser vistos pelos judeus como cachorrinho, mas não são, ela derrama sobre esses também. Exatamente. E aí o cara fez uma analogia bem legal, porque ele disse que essa ideia do pão, da multiplicação de pães é legal, porque ela vem trazendo uma ideia do que sobra, né? Sobra 12 cestos, e na mesa da mulher cai para fora da mesa. Então, é a graça de Jesus sendo derramada, né? Exatamente. E ela não é exclusiva. Ela cai para fora daquilo que os próprios judeus criaram, né? E é interessante quando você fala, e aí eu quero que vocês que estão nos assistindo, até para se situar, vai lá no episódio número 1, que a gente trata da introdução ao Evangelho de Marcos e falamos do tempo e o período que ele foi escrito, né? Até porque existe muitas especulações a respeito da composição do Evangelho de Marcos. Sim. O texto de Marcos, sabemos que não é composto por um apóstolo, né? Então ele é feito, escrito, narrado por uma pessoa, e aqui entenda uma pessoa da maneira que você quiser, mas que ela se utilizou de várias memórias. Entre as possíveis memórias que ela se utiliza, temos aqui a memória de Pedro, sim, e também temos a memória, para alguns, mais viva do que nunca, a memória do próprio apóstolo Paulo aqui nos textos, né? Principalmente pensando que é um texto, se é um texto que foi escrito no final dos anos do primeiro século, né? Mas isso é teologia, ok, gente? Isso é teologia. Organização de texto. Exatamente. Mas então, é interessante eu acho legal isso. Pensarmos nisso. Por quê, Renato? Porque quando você identifica as pessoas, os destinatários do episódio, os atores do episódio, não destinatários, né? Sim. A carta aqui não é uma carta nesse momento, mas os atores, né? As personagens do episódio, você começa a dizer, opa, pera lá, o que está acontecendo?
no meio de quem Jesus está se manifestando e falando o quê? E aí fica a pergunta: quem são essas pessoas que estão trazendo esse homem que sofre de algo que eu já sofri? Eu já sofri bullying, gente. Tem um monte de gente dando risada aqui, né? A atenção de todos aqui. Agora... Só porque você falava namorado? Olha só, irmãos. Tira a câmera de mim. Olha só, gente. Não, é verdade. Eu me recordo como se fosse hoje, mas isso me fez muito mal. A gente está brincando, mas a gente está num século, num período da história que a gente tem que estar atento às coisas que falam e como a gente brinca, porque lá atrás ninguém discutia isso. Ninguém discutia isso. Mas eu carreguei durante muito tempo uma ideia que as pessoas me chamavam assim, na minha adolescência. Ah, lá vem o gago e o esquisito. Porque eu falava, eu era gago. Imagine você sendo gago e de língua presa, não conseguindo falar um R. 3:33. Para mim falar 3 na igreja, 33, como eu falei agora. Você treinou muito. Gente, eu treinei muito. Eu suava. Agora, se isso, de certa forma, e óbvio, eu estou falando que me fazia mal, mas não era o mal que me parava. A gente sabe lidar com... A gente faz da zoeira ferramentas ao nosso favor. A gente tenta ultrapassar, né? Sim. A gente não para na vida dizendo, pô, ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou tirar minha vida por causa disso. E não que essas pessoas que pensam em tirar a vida por causa disso, elas são fracas ou daí por diante. Elas não sabem lidar com a situação. E tem gente que não sabe lidar com as exposições, sejam elas físicas, sejam elas de cor, de calvície ou qualquer outra coisa. O camarada careca ali, né? Porque é por isso que eu sugeri a ideia de... isolamento, né? Porque é normal que uma pessoa que tenha dificuldade de ouvir e tenha dificuldade de falar, ela se isole, porque primeiro ela não vai entender o que as pessoas estão falando e ela não vai conseguir expressar o que ela está falando, o que ela está entendendo. Então ela não consegue se comunicar. Então você tem uma pessoa que provavelmente não sabia nem quem era Jesus e nem que Jesus curava. Então essa é a necessidade de ter pessoas intercedendo e trazendo ele para lá. Então, e esse ponto. Faz o sentido da Quem são essas mensagem. Pessoas? Aqui tá. Boa pergunta. Quem são essas pessoas, Rê? Porque se são pessoas, como você disse agora, que intercediam pelo homem que está aqui sofrendo, o gago, ou, enfim, ou com uma certa... com um problema que o texto identifica como... O meu identifica como gago, o seu é como... Não é gago também. Gago, né? É isso que eu falei surdo aqui? Surdo e gago. Surdo e gago. Poxa, quem são essas pessoas que se importam tanto com esse camarada? Sim. Se a hipótese de que eles são judeus é válida aqui no texto, esses judeus estão dialogando com a religião de uma maneira muito diferente da ideia de pureza e de impureza do judaísmo. Certeza. Vamos pensar em duas hipóteses. Se a hipótese de que eles são judeus, que esse grupo de pessoas aqui são um grupo de pessoas judias, são hebreus, praticam o judaísmo, estão ligados à religião judaica, eles estão desconsiderando a companhia do homem impuro. Sim. E estão se importando com ele. Então, a religiosidade deles extrapolam o que eles pensam. As normas ritualísticas, né? As normas, sim. Eles estão extrapolando. Se eles não são judeus e são gentios, é um grupo de pessoas que não tem a religiosidade dos judeus, sim. Porém, tem a humanidade e a valorização da vida que os judeus não tinham. De forma alguma. Você entende? Sim. As duas questões que são levantadas aqui? Porque essa é uma tentativa, eu diria que mesmo sem a manifestação de Jesus,
eles já é uma demonstração de graça. A graça de ir em favor de alguém e trazer de volta essa questão social, né? Vai tentar ligar essa pessoa a um convívio que ele não tinha. Então, a gente quebra essa ideia de isolamento e traz uma pessoa que não tinha como vir por si só, porque ela não estava ouvindo o que Jesus pregava. Certeza que ela não sabia quem era Jesus. Se ela é uma pessoa com essas dificuldades de nascença, ela não sabia sobre Messias algum. Então, alguém tinha que fazer por onde, compreender quem Jesus era, se esforçar para convencer esse camarada de alguma forma para se aproximar de Jesus e aí pedir para Jesus curar. Então esse é o lance interessante, porque você vê que são pessoas que estão não só Jesus está lá na minha casa, né? Alguém lá enfermo, o senhor não pode curar por ele? Não, a gente tem que fazer Jesus tocar nesse cidadão. A gente vai levar você para mudar. E como é que convence um homem que está nessa situação a se aproximar de Jesus? Não foi uma simples ação. Você, não, tem alguém que vai resolver esse problema. Vem aqui, vamos lá. Não, com certeza, empreenderam muito esforço para ter certeza que esse camarada poderia se aproximar de Jesus. E aí, a partir disso, uma demonstração de amor por essa pessoa, para dizer assim, a gente precisa de alguma forma tirar ele dessa situação. A gente precisa de alguma forma mudar a vida dele. E eu acho isso lindo. Isso para mim é o evangelho de Jesus. Porque você não vai lá simplesmente e fala assim, não, tem alguém que pode mudar a sua vida. Beleza, você não quer? Então tá bom. Não, olha, insiste, né? Tenta de fato fazer alguma coisa para que essa pessoa se aproxime de Jesus. Tenta de fato ter alguma atitude que essa pessoa perceba Jesus. Acho que tem uma série de coisas que a gente pode observar nessa atitude. Né? E sabe que você falando agora me veio uma outra questão na mente, Renato, que eu acho que, olha, é surpreendente também. Os textos não são construídos num plano cronológico de hoje aconteceu um fato, daqui uma semana acontece outro fato, aí daqui um mês acontece outro fato. Isso é redacional. Não sabemos. O fato é que eles estão com Jesus. Então a gente sabe que o período, o tempo que tudo isso aqui levou para acontecer foi aproximadamente 3 anos e meio. É o que nós sabemos. Mas a pregação, e aí a gente tem que retornar ao homem de Gadara. Sim. A pregação que aquele homem possivelmente passou a fazer dentro da família porque ele estava em Decápolis. Pode ser que essa fama de Jesus, do homem que transforma a vida, tenha sido mais real conhecendo um dos cidadãos das 10 cidades que formam essa província aqui da Decápolis. Que foi o Gadareno. E o que esses homens têm de belo, essas pessoas têm de belo? É esta capacidade de se importar. E eu me pergunto a você que está assistindo a gente aqui nessa noite, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, a sua consciência humana te faz ser alguém preocupado com o próximo? A sua consciência humana te faz ser alguém preocupado com o próximo? Porque essa preocupação com o próximo tem a ver com o melhor da humanidade. Não tem a ver com o melhor da religião. O melhor da religião afasta as pessoas em dificuldade. A gente precisa se lembrar daquele homem que estava doente no tanque de Betesda, e o tanque de Betesda era localizado próximo de Jerusalém, das portas do templo de Jerusalém.
Então você tinha um grupo lá naquele episódio em que ia para a festa do templo e você tinha um grupo que vinha para o tanque aguardando de alguma forma alguma manifestação extraordinária para ser curado. Jesus, ele não vai para o lugar da festa da religião dos judeus. Jesus vai para onde estão os doentes, os enfermos, os machucados, os que são excluídos pela sociedade, e ele se importa. Então, se o meu evangelho, a minha religiosidade, me leva para o templo e ignora quem está às margens, nos pseudos tanques de Betesdas, eu estou vivendo justamente a mesma hipocrisia dos fariseus e não passamos de sepulcros caiados, belos por fora e podres e vazios por dentro. Então, essa atitude desses homens e mulheres é uma atitude de uma reflexão muito poderosa. Eu acho que é interessante e eu uso seguir o seu raciocínio, porque a lógica das 10 cidades, quando você vê Jesus curando o gadareno e acontece toda aquela narrativa de que os porcos se jogaram e morreu tudo, no final você vê o povo implorando para Jesus ir embora, né? E pediram com muitos rogos que ele fosse embora daquela região. Aqui é o contrário. Aqui eles estão aproximando as pessoas de Jesus. Exato. Então, se for a mesma região, você tem uma possibilidade de transformação nas pessoas. Que agora que queriam afastar Jesus das pessoas, Jesus sai daqui, agora você tem essas mesmas pessoas aproximando Jesus das outras. Então, você vê uma ação da graça divina extraordinária. Sensacional. As pessoas trazendo as pessoas para perto de Jesus. Então, eu acho que esse é o movimento da graça divina. Em dizer que o nosso trabalho é aproximar as pessoas que sofrem de Jesus e não afastá-las. E aí a gente pode colocar dentro do combo judaico a ideia de rituais. Sim. Porque se não cumpre as regras, não se aproxima de Jesus. Se não cumpre os rituais, não pode chegar-se na igreja, não pode sentar-se à mesa, não pode comer, quiçá, das migalhas. Não. O véu está rasgado. Quem vai determinar se vai curar ou se não vai curar não é a gente. O que a gente faz é aproximar as pessoas de Jesus. E não tem aquele lance mais do que pode e o que não pode, né? Na verdade, acho que o que Jesus fez e o que o Evangelho faz é trazer maturidade e crescimento para o ser humano. Por que maturidade e crescimento para o ser humano? O ser humano, por meio das leis, ele escuta um não. Não pode fazer. Por quê? Como consequência, se fizer, a punição é esta. O Evangelho, ele continua sustentando o caráter moral das leis. Porém, ele diz, você tem que decidir o que você não quer fazer. Você tem que dizer para si mesmo, não vou fazer porque eu não quero. Mas esse não quero não é por consequência da punição. Esse não quero é por consequência da manifestação do amor. E aí muda tudo de figura. Sim. Eu não deixo de fazer por causa do medo de ser penalizado. Eu deixo de fazer por causa do amor que me foi revelado. Eu não deixo de praticar certas coisas porque eu vou ser desgraçado, ou vai vir a doença na minha casa, vai vir o devorador, a praga da morte vai bater nos meus umbrais, e se eu fizer tudo certo, eu vou estar aqui, vou estar lá, Deus vai me levar para fora do país, eu vou prosperar, eu vou viajar para todos os lugares da terra, e vou ser isso, vou ser aquilo. Não é isso. Não é por... A gente volta ao tema da retribuição. Sim. A única retribuição que existe aqui, na verdade, é a do meu coração em relação ao que Jesus fez. Então eu digo não para mim mesmo, não por conta das consequências que virão nesse não, de eu ser abençoado e tal, não. É pela consciência do amor que me foi revelado. E essa consciência é tão interessante que você vê uma galera indo, você vê uma galera trazendo alguém para Jesus sem retribuição, né?
Porque o que as pessoas ganhariam aproximando um doente de Jesus? Não ganharia nada. E é isso que faz sentido no Evangelho, porque você vê que eles não estão buscando uma retribuição. Não é um filho de alguém muito rico que vai dar de volta para eles uma retribuição por uma fala ou uma atitude de amor ao filho dele. Mas é alguém que está à margem, possivelmente, isolado, distante, que as pessoas vão trazê-lo para Jesus. E ao trazer para Jesus, eles demonstram, primeiro, uma preocupação com essa pessoa e um amor não interessado, porque não se retribui nada, ele simplesmente entrega para Jesus. E na sequência do texto, é interessante que Jesus sai de lado com esse camarada. Você está doido? Né? Ou seja, a multidão traz, Jesus acolhe e se retira da multidão, né? Dessas pessoas, até essas pessoas que trazem para Jesus, elas não veem exatamente o que Jesus vai fazer. Então, é legal porque você aproxima as pessoas de Jesus, e isso eu acho legal também, porque você não tem, ao aproximar uma pessoa de Jesus, você não tem controle do que o Jesus fará e de como Jesus vai agir. Você tem que soltar essa pessoa para Jesus. Ou seja, agora é sua vez. Eu te aproximei de Jesus e você precisa ter aí essa ideia de maturidade, você precisa ter a sua experiência com Jesus, desvinculado e desligado de mim, do pastor da igreja, das pessoas que estão à sua volta. Então, a sua experiência precisa ser uma experiência íntima e pessoal com Jesus. Sensacional. Então, você tem que se desligar dessa relação de quem te aproximou com Jesus. Porque aqui você pode exercer um controle sobre essa pessoa. Lembra aquela ideia? Esse é meu pai espiritual. Então, o pai espiritual tinha uma ideia de tipo assim, não vai pregar em tal lugar, não fale desse jeito, você não pode interpretar o texto bíblico desse jeito. Então, você tem um controle. E o evangelho não é esse controle. O evangelho a gente entrega você nas mãos de Jesus e lá você faz o que você e Jesus decidiu fazer. Eu não tenho esse controle, e não é para ter esse controle. Isso é tão bonito quando você entende Jesus chamando para uma relação íntima alguém que a gente não sabe. Exatamente. Se é judeu, se não é, o que é. Pouco importa de onde é. É alguém. O detalhe é o seguinte: é alguém que estava sendo amado por um grupo de pessoas. E Jesus não podia fazer nada menos do que continuar amando essa pessoa. E não faria, né? Ele não faria nada menos do que isso. Ele não diria, não. Vocês tudo aí, tudo que não. Vocês são tudo bando de pecadores. Não, vocês são bando de interesseiros. Não, vem aqui. Vem para perto. Tira ele do olhar de todos e traz ele para um lugar muito íntimo, muito pessoal, para uma intimidade. E é esta relação, é esta experiência que Jesus quer nos proporcionar na vida. É na vida. É uma experiência de comunhão. É uma experiência de relação íntima, particular. É o lance do fechar a porta do seu quarto em secreto e falar com Deus. E quem não conhece esse caminho ainda, ele vai lá e mostra e diz aqui, aqui você tem uma relação de você entrar num lugar secreto com os deuses, ou com o rei, ou com o Senhor, da maneira que vocês creem aí, só que esse lugar secreto tem eu ali, tá? Eu sou a intermediação disso. Lindo, né? Eu sou a intermediação. E o que é... Não, pode falar. O que eu acho que a gente pode aplicar é na angústia da vida, às vezes, a gente pode se tornar surdo e mudo. Opa. E aí, nessa angústia da vida, esses nossos amigos que estão à nossa volta, na comunhão com Cristo, que são esses que vão nos levar para Cristo. Então, agora vem o detalhe. Aí você tem uma ideia, aí você já tem uma ideia mais avançada do Evangelho. Então, mas dentro da sua na fala, aplicação. Você foi pastoral agora, eu preciso te cortar.
Eu preciso te cortar. Eu sou pastor aqui. Eu preciso te cortar. Não é você não. Você viu aqui, né, Ó, você foi pastoral. Chega. Você foi pastoral. Você tem que andar com pessoas que te levam para isso. Sim. Aí faz sentido. Aí faz todo sentido. E aí é as nossas escolhas, né? Porque a amizade, ela precisa ser essa relação em que você percebe as pessoas que te aproximam de Deus. Como você percebe as pessoas que te afastam de Deus. Essa relação ela é importante. Mas aí você segue essa linha. Deixa eu voltar para mim aqui. Porque você é o pastor da igreja, né? A excelência, Vossa Excelência. Então, é interessante você perceber por quê? Porque você precisa analisar que em alguns momentos da vida, na relação com Deus e com a nossa comunidade, você pode passar por esses momentos. E aí a gente precisa dizer, provavelmente nós como homens, as mulheres às vezes nem tanto, mas pode acontecer com elas também, tem essa tendência de isolamento dos problemas da vida. Então, naturalmente, as pessoas têm mais dificuldade, nós homens, porque aprendemos que homem não chora, não tem dificuldade, a gente tem que encarar as dores sozinho e sair peitando tudo. A gente tem uma tendência de isolar na hora da dor e na hora da angústia. E é possível que esse isolamento cause surdez, porque a gente não está com as pessoas ouvindo Deus falar. Então, às vezes, as pessoas adoecem na vida e deixam de frequentar a igreja. Sim. E deixando de frequentar a igreja, não dizendo da igreja como lugar da bênção, mas dizendo a igreja como local onde a gente ouve Deus falar, e ouve as pessoas sendo usadas por Deus a partir do louvor, a partir de um abraço, a partir de um sentir sua falta. Poxa, o que está acontecendo? As pessoas, não atendendo para as pessoas que estão preocupadas com a gente tem essa tendência de se distanciar de quem nos ama, consequentemente se distanciar daqueles que poderiam nos levar para Cristo e, consequentemente, vivendo uma vida mais amargurada, mais angustiada, e aí eu diria surdo e mudo, porque você as pessoas não ouvem a sua dor e também você não ouve as pessoas querendo te aproximar de Deus. Então eu acho que essa aplicação faz muito sentido para a gente. Acho que a gente pode seguir, né? Claro. Vamos seguir no texto, porque tem bastante conteúdo ainda, mas embora o que segue aqui agora tem as dificuldades do texto, a gente não pode negar aqui, porque o texto vai falar que Jesus, então, ouvindo, né, tirando ele da multidão, né, pôs os dedos no ouvido dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. É um texto difícil. É um texto... A gente não sabe se Jesus tampou, cuspiu na boca do cara, se cuspiu no dedo, enfiou com cera do ouvido. Meu Deus do céu, Renato. Agora você piorou a situação. Você não sabe o que aconteceu, porque o texto não diz. O texto diz que Jesus cuspiu, mas Jesus enfiou o dedo no ouvido do cara e cuspiu na boca, ou Jesus tirou o ouvido, cuspiu e tocou na língua do cara? O fato é que tudo que se lê, tudo que fala sobre o texto são especulações. Sim. Não existe nenhuma razão, nenhuma explicação do que levou Jesus a colocar o dedo no ouvido e cuspir e passar saliva na língua. O fato e aí você faz uma leitura... talvez cheia de somebody love, né? Somebody love, né? Somebody love é boa. É que a saliva ela é entendida com poderes curativos, né? Nesse período da história da humanidade, né? A né? ideia de uma ciência doméstica, né? As pessoas compreendiam que a partir do toque e do elemento como saliva de alguém poderoso poderia ser curada, se transmitir poder. Essa é a lógica. Essa é a lógica e esta é a maneira com que
as pessoas que entendiam religião da época. E quando a gente fala pessoas que entendiam religião, nós estamos falando de todo tipo de religião. A gente extrapola o judaísmo, né? Não são judeus, são pessoas que criam na cultura grega, sim, nas religiões gregas, nas religiões romanas, nas religiões egípcias. Sim. Em cada uma dessas religiões existiam práticas religiosas que davam conta de que a saliva tinha um elemento de cura, né? A mesma ideia está dentro do elemento do óleo, né? O óleo é uma ideia de um elemento que transmite poder, né? Então você tem óleo, água, saliva, qualquer tipo de perfume, entre outras coisas, que é uma ideia de uma transmissão de poder. Então você tem o cara que é o xamã, né, o poderoso, né, nas outras religiões, e aí você tem o curandeiro, talvez a bezedeira do bairro, e você tem o cara que tem essa crendice, né? Agora, o porquê, a menção disso com o Antigo Testamento, Jesus fez isso porque ele queria fazer aquilo, ninguém tem uma explicação plausível, concreta, sobre as reais motivações do texto. Não existe. Mas pastor, vocês que são pastores, teólogos, tal, deveriam dizer aqui o porquê. Os caras não têm como... A gente poderia falar muita coisa, gente, mas que seria aqui suposições. É tentar explicar teologicamente o texto e, na verdade, a gente poderia piorar a explicação, a interpretação do texto. Porque a gente poderia colocar coisas aqui, questões históricas e sociais do tempo, que traria mais problema do que... mais dificuldades do que, na verdade, soluções para a explicação. A melhor explicação que nós temos aqui nessa noite não sabemos por que Jesus fez isso. Não tem uma explicação, né? E nenhum comentarista diz com profundidade o que diz sobre esse texto. Fala assim, Jesus fez isso porque lá no Antigo Testamento era feito assim. O máximo que o pessoal fala é a respeito da saliva como um método de cura e o toque como também um método de cura. Só. Agora, o porquê Jesus faz isto, de fato, nós não temos uma explicação. Agora, o fato é que Jesus ele suspira, né? E esse suspirar aqui é uma ideia de meio que ele força, né? O texto grego vai indicar que ele força a ação, meio que ele está num ponto de exaustão aqui, e ele vai dizer, olha, abra-se. E aí também alguém vai dizer, mas por que ele fala efatá? Simples, porque ele está falando aqui uma língua que é a língua do povo da época, que é o aramaico. As pessoas não falavam aqui hebraico, as pessoas falavam aramaico e grego. Simples. Então ele está usando uma expressão conhecida por todos. E ele está numa região de Decápolis, onde a língua é a língua do comércio. Sim. É a língua do império, é a língua aramaica. Ou grega. Então ele vai falar de uma forma que todos entendam. Abra-se. Seja aberto os olhos. Para alguns, como o Renato aqui, é uma ordem espiritual. Mas é brincadeira. Pode falar, Renato. Porque tem pessoas que entendem como uma ideia de preservar o aramaico, né, como algo usado por outros, né, numa perspectiva de palavra mágica. É claro que o evangelho não entende dessa forma. E não está dentro do texto bíblico essa lógica. E não é isso que nós cremos e entendemos de forma alguma. Mas a ideia dos nossos estudos de ciências da religião, porque é o que nós somos formados, exatamente, ela tem esse pensamento de interação de outras religiões e, por isso, uma preservação dentro do texto bíblico para poder indicar um pensamento contemporâneo, de que as pessoas tinham essa ideia de que determinadas palavras faladas em determinadas línguas poderiam criar ou emanar aí algum poder divino ou mágico. Então, não é o que Jesus pretendeu fazer, de forma alguma. O que Jesus está dizendo é simplesmente, se abra.
Se tem alguma coisa aí que impede você falar direito, ou se tem alguma coisa que impede você ouvir direito, que saia. Então, essa evocação de suspiro, de Jesus prender alguma coisa, é uma ideia de Jesus trazer essa inspiração e essa força para romper esse poder físico que impedia o homem de ouvir. Então é só um gesto, né? Um gesto. Tocar e pôr a mão ou suspirar e fazer aquilo dali se abrir de uma forma... É fato que o texto agora pode nos indicar, não o toque nos olhos e a saliva, mas o milagre nos indica um cumprimento das palavras dos profetas. Sim. Em especial o profeta Isaías, capítulo 35, versículo 5, que vai dizer: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. Então, o que pode ter aqui no texto é esse cumprimento das profecias do Antigo Testamento acontecendo em Jesus. Sim. Aí a demonstração de que Jesus é o Messias. Exatamente. A partir do milagre de fazer os surdos ouvirem e os mudos falarem. Então, nessa perspectiva, sim. Exatamente. Aí você... você entende e dá sentido para aquilo que Jesus fez a partir do profeta. Aí, legal. Só que a forma que Jesus faz, a gente não tem uma explicação de dizer, o profeta Isaías disse que Jesus tamparia o ouvido com os dedos, cuspiria na boca das pessoas e as pessoas sairiam ouvindo e falando. Não, de forma alguma. Não tem, porque senão aí o Isaías criaria um método de cura, né? Aí a gente tem um problema. A gente vai dizer, não, o Isaías disse que o Messias curaria assim. Aí a gente teve um monte de Messias que cuspiu e não curou, mas Jesus foi lá, cuspiu e curou. Aí a gente ia criar uma maluquice. Né? Mas, na verdade, as pessoas criaram, né? Porque outro dia, tem vídeos que circulam na internet do camarada... gente, desculpa, mas a pessoa precisa estar muito... Como diz Paulo aos Gálatas, quem foi que enfeitiçou a mente de vocês? Quem foi que encantou a mente de vocês? Tem gente que faz um trabalho de encantamento, porque, cara, tem vídeo que circula na internet do camarada cuspindo na boca do outro. Gente, misericórdia! Misericórdia! Não dá nem pra pensar. Eu ia falar uma besteira, ainda bem que veio Covid. Não! Não põe nem a mão, tá louco? Para explicar o que acontece na cabeça desses caras, só os cursos que o Ítalo compra lá para explicar. Não. Aí como é que é? Os cursos da espiritosfera. Aí ele tem uns cursos lá. Eu não sei qual curso que tem que ele comprou. 24 passos para a vitória. Para a vitória do cuspe, né? Do cuspe ungido. Eu não sei, gente. Não sei se você que está em casa. Pensa, por favor, gente. Me ajuda, o problema é construir um método. Padronizar uma forma. Jesus vai fazer isso desta forma. Não. O milagre vai acontecer se eu cuspir. O milagre vai acontecer se eu fizer isso. O milagre vai acontecer se eu fizer aquilo. Não é isso. Não é isso. Não é um ensinamento doutrinário para replicação. A gente teve um pastor na Assembleia bem legal. Ele trazia as crianças para as pessoas orarem. Ele não cuspia não, né? Aí, não, escuta essa. Aí o cara chegava e falava assim, ô pastor, ora. Aí ele colocava a mão na cabeça assim, seja curado agora em nome de Jesus. E acabava. Aí a pessoa falava, mas só isso. Ele falou, mas Jesus orava como? Não era isso? Receba a cura em nome de Jesus, amém. Boa, então, boa. Porque não se pode criar de forma alguma, e aí o uso de palavras. Eu ouso dizer que a gente não usa efatá como uma palavra mágica, mas às vezes a gente tenta usar o nome de Jesus como uma palavra mágica. Mas Então, não existe palavras mágicas. Né? Não existe métodos como o Pai Nosso, como uma oração de sequência de palavras mágicas, como outras orações, como sequências de palavras mágicas. Não é essa a ideia.
Se a gente for usar palavras mágicas, vamos pegar o papiro mágico grego, né? Aí lá tem. Aí lá tem palavras e repetições mágicas. E aí você vai nessa. Então, a lógica bíblica e o nosso entendimento da compreensão do texto é que a gente entende que Jesus vai curar do jeito que ele quiser curar. Né? E acho que o texto, então, na sequência, né, vai dizer que ele ordena as pessoas a não falar para ninguém. Não conte para ninguém. Jesus ordenou que não contasse isso para ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Ficavam muito admirados. Quem é que está divulgando isso aqui, Renato? Voltamos à minha tese. A sua tese. Se não são judeus, a gente tem mais missionários que nem o Gadareno aqui, testemunhando das grandezas de Jesus. Só que diferente, olha só o que eles fazem. Tudo ele tem feito muito bem. Qual é e aqui eu acho legal, porque eu estava lendo aqui alguns textos que recuperam a imagem do Gênesis 1. Não sei se você leu alguma coisa nesse sentido. Não li. Tem um texto que diz assim, que nesse momento existe um eco, uma repetição do que aconteceu na criação. Sim. Deus olha para a humanidade e reconhece que tudo o que foi feito era bom. A humanidade aqui olha para Jesus e reconhece que tudo que ele faz é bom. Olha só que maravilhoso. Tudo que ele faz é bom. E o grande detalhe é que se eles não são judeus e são gentios, eles estão enxergando na perspectiva da revelação do reino de Deus, que tudo que Jesus faz, de fato, é muito bom. É uma revelação que extrapola as religiosidades. E se são judeus, eles estão olhando para além dos preconceitos do judaísmo e estão percebendo Jesus como este que tudo que faz é muito bom. Aí, eu tenho que juntar aqui a questão do texto e analisar uma coisa que eu acho que a gente precisa analisar. O que é que Jesus tem feito nas pessoas que alcançam o evangelho? Eu posso dizer que é bom? Ou eu também tenho um padrãozinho para dizer Jesus, a pessoa quando alcança a graça de Jesus, ela tem que se transformar nisso aqui. Porque a lógica contemporânea, ela está dizendo que o cristão tem um determinado formato. E a lógica do evangelho está dizendo que Jesus transforma em outra coisa. Então o camarada tinha um problema, foi curado. Quando as pessoas viram o que Jesus fez, as pessoas reconheceram uma ação de um Deus bondoso e maravilhoso. Então, o que é que eu estou dizendo que é a manifestação de Deus hoje? Nessa lógica... É aí que eu quero saber. Nesse pensamento, me ocorre só uma coisa, Renato. Que aí... Escute isso. Você que está em casa, escute isso. Jesus chamou a paixão pela riqueza da seguinte maneira. Jesus disse assim: a riqueza, ela ocupa uma posição em que eu posso dizer que ali é um Deus. Ele chama o dinheiro de mamão. Jesus diz que o dinheiro, a paixão pelo dinheiro, é como se fosse prestar culto a um Deus. E o nome do dinheiro é mamon. A igreja transformou o dinheiro, o cristianismo moderno transformou o dinheiro em um formato de dizer, estou sendo abençoado por Deus. Sim. Então, o dinheiro na boca de Jesus é mamon. O dinheiro na boca dos cristãos do século XXI é prosperidade e bênção de Deus. Então, é aí que eu quero chegar. É a inversão de valores. É a inversão de valores. Porque o dinheiro é a necessidade dos nossos dilemas e das nossas
as situações diárias para a gente pagar o que a gente precisa consumir, o que a gente gasta, o que a gente quer ter de boa vida, ok. E isso está tudo certo. Agora, dizer que o padrão da bênção de Deus, nesse caixotinho que as pessoas constroem, é ter o dinheiro, é destravar a prosperidade na minha vida. E, gente, desculpe, tem um monte de gente te enganando. Tem um monte de gente trazendo um falso evangelho, um monte de coach gospel, e aqui eu estou dando a palavra direta para você que acredita nessas porcaria. Bota porcaria. É falso evangelho, são falsos profetas que destravam, que tem a chave, que vai destravar a sua prosperidade. Desculpe-me, você não vai levar isso para o céu. Ah, pastor, mas está falando isso porque você é pobre, você quebrou já na vida. Gente, desculpa, quando eu tinha recursos, isso não me fazia mais santo ou mais abençoado do que ninguém. Sim. E eu posso dizer porque eu já tive. E eu vou ter um dia. Eu posso dizer porque eu já tive. Já tive condições. E quebrei por burrice. Quebrei por má administração. Não foi maldição, não. Foi má administração. Mas o que eu acho, Fernando, é que... Estou nervoso agora. Calma. Eu acho que o dinheiro é uma coisa interessante, é de se pensar. Eu acho que o formato de se transformar o Evangelho de Jesus numa religiosidade, é também um problema que segue a igreja desde sempre. E aí você olhar e dizer assim, não, o cristão alcançado, desculpem, pela graça de Jesus, é esse formato aqui, ó. Ele tem esse tipo de linguagem, ele tem esse tipo de fala, ele tem esse tipo de comportamento, ele só pode ser cristão dentro de um padrão evangélico construído pela igreja cristã brasileira, dentro desse padrão. Então, eu acho que é um equívoco. Até a forma de pensar a Bíblia, que está perto de um fundamentalismo, também pode ser uma forma de ditar como é um cristão, de como é um pastor que tem que interpretar a Bíblia de uma forma coerente e adequada. Então, tudo isso passa dentro desse crivo criado para dizer, olha, se for assim é uma bênção de Deus. Se não for assim, ele é outra coisa. Então, isso é irritante, né, Renato? Isso para mim, na minha concepção, não é um evangelho de Jesus. Não. Não é o evangelho de Jesus. E é tão profundo isso, tão forte, tão pesado, porque quando você tem essa análise do texto bíblico, ou você enxerga, por exemplo, o evangelho de Mateus sendo construído apontando para a cruz. Escutem uma coisa aqui, gente. Escutem isso. O Evangelho de Mateus aponta para a cruz. Sai dos ambientes marginalizados, ele acontece nos ambientes com pessoas, com interlocutores excluídos e se desenvolve caminhando sempre para a cruz. Sempre para a cruz. Sempre para a cruz. O apóstolo Paulo escreve tantas e tantas coisas apontando sempre para a cruz, sempre para Jesus. Então, por favor, gente, por favor. E também tem outra coisa, a gente não está pregando aqui que só a pobreza é o sinal. Nós não temos a teologia dos franciscanos. Mas o ponto é que eu preciso saber lidar com a vida conforme ela está se apresentando para mim. Porque se eu tenho oportunidade de estudar, de trabalhar, de ser um bom profissional, que eu seja um bom profissional e que ganhe muito dinheiro, mas não seja um corrupto. Cheio da graça de Jesus, né? Eu disse isso para uma pessoa esses dias, que está numa posição muito privilegiada, comercialmente falando, profissionalmente falando. Eu disse para ela, cara, Deus te colocou nessa posição para você continuar sendo crente, não para você ser besta. Deus te colocou nessa condição para você continuar sendo crente, sendo filho de Deus. E nem negociar, né? E nem negociar o que você pregou outro dia, Renato, aqui na igreja. Quem não assistiu a pregação do Renato, acompanha aí. Não negocia o inegociável, né? Então, gente, por favor, porque a nossa angústia é ter uma vida bem-sucedida para ter um final de vida tranquilo. Sim. Ter um final de vida tranquilo.
Então a gente continua construindo um reino para essa vida. Um evangelho para essa vida. Mas não é um evangelho de transformação que me coloca acima do que eu tenho ou acima do que eu vivo. Porque o evangelho de transformação é isso. Apesar de sofrer, eu tenho paz. Apesar de ter dinheiro, eu não me corrompo. Eu tenho paz. Apesar de ter falta, eu tenho paz. Não quer dizer que eu não tenha preocupação. Não quer dizer que eu não trabalhe e fique angustiado e peça o favor de Deus. Sempre. Porém, o evangelho é uma experiência de profunda transformação. Então perceba a ação de Deus na nossa vida e diga, olha, o que Deus faz é maravilhoso. Amém. O que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos é maravilhoso. A ação divina de Deus é maravilhosa. Então, não crie um padrão para dizer, olha, só se for assim é maravilhoso. Porque o que Deus cria e o que Deus faz é algo belo, né? E haja luz, e criou o caos e o cosmos, né? Então, é bonito de se ver a ação divina de Jesus. Então, que a gente veja a ação de Jesus a partir do Evangelho à nossa volta e diga, olha, tudo que Deus faz é bom. É uma forma diferente demais de ver a vida e ver o Evangelho. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês. Eu espero vocês aqui no nosso próximo episódio. Se Deus quiser. Mas eu gostaria muito de pedir para você, curta o nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe. É a única maneira de você nos ajudar, sabe? Pastor, comentaristas aí, vocês poderiam falar sobre tal assunto. A gente vai falar com o maior prazer. Sim. Vamos falar com o maior prazer. Tá certo, gente? Que Deus abençoe vocês. Amém. Tenha um dia, uma noite, uma tarde de paz. E quando e onde quer que você esteja, quando você estiver, eu espero que essa mensagem alcance o seu coração. Amém. Deus abençoe você. Amém. E toda a sua família. Feito? Feito. Deus bendito, em nome de Jesus, te glorificamos, Senhor. E te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos ler de forma comunitária esse texto. Obrigado porque o Senhor tem alimentado os nossos corações e nos dado capacidade de poder ter uma leitura pastoral para que a gente tenha uma prática no nosso dia a dia, Pai, a partir do texto bíblico. Que o Senhor nos motive, que o Senhor nos capacite, que a bênção de Deus nos encha, mas nos encha para perceber a ação do Senhor à nossa volta. Nos encha para perceber que nós podemos e somos capazes de aproximar pessoas de Cristo, de pedir que o Senhor possa fazer coisas maravilhosas nas pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor nos ajude a poder contemplar as maravilhosas bênçãos que o Senhor tem feito à nossa volta. E saber que o Senhor é aquele que faz coisas extraordinárias, mas também faz coisas maravilhosas no ordinário da nossa vida. Que o Senhor esteja conosco e abençoe aqueles que nos ouvem, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Fiquem meus na irmãos. paz. Amém.